aquela manifestação cultural, como disse a Rosa Weber, ela extrapolou em muito qualquer coisa parecida com o carnaval sem a instrumentalização política. Todos nós estamos vendo isso. Mas eu creio que foi além. Veja que eu tenho informações de que mais de 50 quartos foram reservados lá no Hotel Copacabana para a comitiva do presidente Lula. E mais do que isso, os integrantes daquelas alas, naqueles integrantes havia gente que o PT convocou de todos os estados que integram os sindicatos e várias organizações que são ali aparelhadas pelo PT. Então, houve, sim, um planejamento, uma participação, o abuso do poder político está muito evidente, o abuso do poder econômico está completamente configurado. Então, é tão, vamos dizer assim, tão explícito que seria como se você estivesse ou dizendo que o país já não tem leis e que, de fato, esse grupo pode fazer o que quiser, eles voltam ao local ou à cena do crime, refazem toda a estrutura de corrupção que a gente está vendo nas estatais, estamos vendo o país quebrando, não somente naquilo que o governo faz a gestão direta, mas também em estados e municípios com articulações do PT, como a gente vê na questão do Banco Master, que surge na Bahia e depois se prolifera. Vimos a questão do INSS, que também é algo que tem repercussão nacional. Então, tudo isso que a gente vê hoje no governo Lula é algo que a população tem consciência de que foi instrumentalizado o carnaval dessa forma. Mas você toca num ponto que é muito mais sensível, que é o fato de que nas negociações com o governo americano, talvez naquelas negociações de retirada da Magnitsky do Alexandre de Moraes, que a gente não pode esquecer que foi retirada, mas as acusações de violações, de graves violações de direitos humanos, em nenhum momento foram retiradas, elas foram pausadas. Essas sanções foram momentaneamente retiradas numa negociação, mas você lembrou muito bem. Qual foi a contrapartida do governo brasileiro? Veja que na semana passada, nós tivemos, na verdade, nós já tínhamos anunciado na semana retrasada, mas na semana passada houve a confirmação, foi feita uma participação remota do Scott Bessent no evento do BTG Pactual. Interessante, o William Vac, inclusive, estava lá num dos eventos com o próprio presidente, do banco, e ele faz uma provocação, porque ele sabe que aquela imagem dele chegando de helicóptero e recebido pelo o próprio Toffoli ali no Taiaiá, pegou mal. E ele pergunta para o André Esteves, olha, eu sei que você é um homem muito experimentado, já viajou o mundo todo, mas qual a sua opinião ali sobre o Taiaiá? O pessoal ri, uma risada um pouco incômoda, ele sai pela tangente dizendo que é um local bonito, mas na verdade, todo esse momento que a gente está vivendo é uma tensão entre dois grupos muito poderosos que estiveram na articulação que foi feita paralela ao trabalho do Mauro Vieira e da própria diplomacia brasileira. Eu ouso afirmar, inclusive, que o que foi feito pelos grupos financeiros junto ao governo americano foi muito mais preponderante até do que o trabalho diplomático. E qual foi a contrapartida, você pergunta, e eu também. Será que foi como Gustavo Petro? Será que foi uma contrapartida que já contempla, inclusive, que Lula fará uma saída Leão da Montanha, ali pela esquerda, saindo do pleito e que talvez exista toda uma contrapartida brasileira negociada para que Lula não seja implicado naquilo que todo mundo aqui nos Estados Unidos conhece? Porque talvez no Brasil a gente passa aquela imagem do que o Lewandowski e o Toffoli fizeram, e até o Zanin também, de desfazer os efeitos da Lava Jato totalmente, acabando com os acordos de leniência, o pessoal, todo mundo, inclusive vai ter gente devolvendo o dinheiro, né? Ou seja, aquele que confessou vai receber o dinheiro de volta. As pessoas pensam que isso funciona assim também no exterior e não é verdade. Há vários países em que tudo que foi feito dos acordos de leniência ainda vigoram e mais ainda. Há repercussões aqui no exterior e todos sabem do que fez Lula e o Partido dos Trabalhadores durante aquele período de lavagem de dinheiro na Venezuela, com a PDVSA, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia lavando o dinheiro do narcotráfico. Todo mundo conhece isso. Aí eu te pergunto, Paulo, você acha que houve amnésia de Marco Rubio quando negocia com Lula? Ou ele sabe quem é Lula? Então,
tudo leva a crer que você não está levantando uma teoria de conspiração. Muito pelo contrário. Há fortes evidências de que a contrapartida brasileira talvez seja conhecida um pouquinho mais à frente, mas tenha avançado em aspectos que o Scott Bessent, quando colocou na reunião lá com o BTG Pactual, na palestra, assisti a palestra, muito interessante, ele faz um approach com o setor privado, não com o governo Lula. E parece que nós temos duas negociações aqui, Paulo. Uma da diplomacia formal e a outra de quem manda realmente no Brasil do setor financeiro.